Senhoras e senhores, boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que nós estamos dando início aqui ao webinar sobre a consciência negra e direitos humanos, promovido pelo Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer muito o convite, especial formado pela Raquel, da Fundação Real Grandeza, para participar desse importante evento e também parabenizar as nossas associadas da ABRAP que integram este importante fórum. E aí eu me refiro ao Economus, a Eletros, a FACHESF, a FUNCEF, a FUSAN, a Infraprev, a Petros, a Previ, Real Grandeza e Serpos. E cumprimentar pela iniciativa de promover um debate envolvendo pauta tão importante para a construção de uma sociedade mais justa. Eu penso que o principal objetivo aqui é abrir um canal de diálogo sobre a necessidade de construção de uma sociedade que preze pela equidade, pela valorização da diversidade em suas variadas expressões. Vale registrar também que, desde 2011, esse fórum tem desenvolvido diversas ações com o objetivo de aproveitar a similaridade entre as iniciativas dessas entidades, associadas da ABRAP, repito, fortalecendo internamente seus comitês de equidade e diversidade, difundindo informações sobre o tema para toda a sociedade, em especial para o nosso público-alvo aqui. A ABRAP hoje reafirma o seu compromisso na luta contra o racismo, pelos direitos humanos e a necessidade de promover um ambiente de trabalho que retrate a população brasileira, onde mais de 50% é composta por negros e negras. Vale destacar também que, desde 2018, por meio do seu guia de melhores práticas de equidade, de gênero e raça, a ABRAP divulga as ações de diversidade e recomenda, enfaticamente, que as orientações desse guia sejam incorporadas no ambiente de trabalho das associadas e de suas investidas. Agradeço imensamente aqui aos painelistas hoje presentes. Me refiro à delegada de polícia, a doutora Adriana Gonçalves, a Rafael Vicente, coordenador da Universidade Zumbi dos Palmares, ao amigo e advogado Alexandre Barenco Ribeiro, mestre em Direito Constitucional, ao Humberto Adami, presidente da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão. Nesse sentido, então, eu gostaria aqui, mais uma vez, de registrar a minha honra de estar abrindo esse importante evento, parabenizar todos os envolvidos nessa causa nobre e vamos aqui ouvir e que tenhamos também um excelente webinar. Muito obrigado a todos, mais uma vez, é honrado com a participação. Eu queria chamar o Rafael Vicente para já iniciar, aquecer aqui as discussões da Universidade Zumbi dos Palmares. Por favor, Rafael. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. E eu acho que esse momento reflete um momento importante, um ano de reflexões, de transformações e de novos caminhos, né? Precisamos continuar construindo uma nova página da história desse país. E isso passa essencialmente por uma tomada de posição, como o Luiz já bem apontou aqui para nós. Nós precisamos entender primeiro, se há racismo no Brasil. Se há racismo no Brasil, nós precisamos de nos posicionarmos, qual é o nosso lado. Nós não somos... Meu nome é Rafael Vicente, eu sou coordenador da Iniciativa Empresarial, é um movimento formado por mais de 73 instituições, das quais representamos hoje 1,3 trilhão em faturamento, e também da Universidade Zumbi dos Palmares. Fiz uma pausa para voltar para fazer essa apresentação, só para dizer que nós não somos imparciais, nós temos um lado, nós temos uma causa e temos a convicção no que acreditamos que é o lado correto nesse sentido. Do quê? De que nós precisamos enfrentar o racismo no Brasil, no sentido de que, por isso que a iniciativa empresarial tem um recorte muito bem definido, nós trabalhamos com grandes empresas, justamente porque acreditamos que a partir da revisão das suas práticas, da revisão da sua cultura e principalmente que permeie toda a sua cadeia de valor, nós possamos mover os ponteiros a nível nacional no combate ao racismo. Muitas das questões que envolvem o racismo não estão diretamente no nosso campo de atuação. Tem uma série de interlocuções que está fora da nossa, entre aspas, jurisdição, que está fora do nosso controle direto. Compete a nós a influência.
Por outro lado, tem uma série de ações que está dentro do nosso campo de atuação, que está dentro do nosso total controle. Por exemplo, como influenciar e pressionar por ações assertivas, efetivas e que sejam mensuráveis. Vejam só, a gente vem de casos extremamente impactantes esse ano e que são uma reverberação de tantos outros anos, que demonstram que há um problema de estrutura, há um problema de conscientização, há um problema de processo, porque muitas vezes a gente não entende que, por exemplo, não é possível construir indicadores, quaisquer eles que sejam no Brasil, sem passar pela questão da equidade racial. Porque na nossa realidade, na nossa sociedade, qualquer indicador de sustentabilidade, qualquer indicador de uma cesta de ações que não passe por essa transversalidade brasileira, certamente vai produzir resultados equivocados ou resultados que falham quando se apresenta a realidade. Por exemplo, nos casos dessa grande rede de supermercado, que inclusive era um dos nossos membros signatários e foi desligado, em todos os grandes índices, ou em muitos dos grandes índices, essa instituição apontava como tendo destaque ou como tendo um bom desempenho nesses índices que tratam a questão da inclusão e diversidade. E é bom que se frise, inclusão e diversidade precisa ter nome. Inclusão e diversidade racial. Por que eu digo isso? Porque muito falamos sobre diversidade, como muito falamos sobre sustentabilidade, mas isso não significou mais negros ou acesso e oportunidades de negros, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, se temos uma posição muito clara, precisamos construir e batalhar pelas ferramentas que nos deem a possibilidade de trabalhar uma cocriação não só com as empresas, mas principalmente a importância dessa reunião, os fundos de pensão, aqueles que têm o poder e a influência de encaminhar e que as empresas encaminhem ações nos sentidos de combate efetivo desse flagelo que é o racismo, a gente precisava e precisa de ferramentas nesse sentido. Porque só dizer que é inclusivo, só dizer que é diverso, só dizer que tem algumas ações pontuais, não é disso que a gente está falando. É nesse sentido que nós, na iniciativa empresarial, construímos e viemos construindo nesses últimos 3 anos uma ferramenta de mensuração. Nós construímos com os nossos membros signatários, começando numa parceria em 2018 com a KPMG, um refinamento do que seria isso em 2019, e agora chegamos, então, com 23 grandes empresas participando, com uma metodologia bastante interessante, ao índice de igualdade racial nas empresas. Foi tão inusitado essa ferramenta que nós conseguimos um destaque bastante interessante dessa metodologia nas mídias especializadas, por exemplo, como o Valor Econômico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir, então, de 2020, a gente tem um marco na história brasileira, na história empresarial. Não é mais possível apenas dizer ou apenas se apresentar como diverso e inclusivo. Hoje nós temos uma ferramenta que é capaz de, minimamente, nós conseguimos ter essa visão muito clara e muito representativa. Se, de fato, essa empresa pratica ou não pratica princípios de inclusão, diversidade, promoção racial. Porque, veja só, se nós dissemos que estamos engajados e que nossa empresa está encaminhando, ou que a nossa instituição está encaminhando nesse sentido. O nosso índice, por exemplo, que já eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação com vocês, 2 slides só para a gente ter um pouquinho mais de visibilidade. Se eu digo que trabalho a questão na minha empresa ou na minha instituição, da inclusão, da igualdade, da oportunidade, se eu não tenho minimamente um senso, eu não tenho. A partir daí eu já não tenho uma série de respostas para apresentar. A partir daí eu já não tenho como sustentar uma série de ações estruturadas. Se eu não tenho uma política de capacitação, de sensibilização dos funcionários da minha cadeia de valor, eu já não tenho uma série de outros pilares para serem desenvolvidos. Eu não tenho nem informação suficiente. Tanto é que no resultado final do nosso índice, a gente consegue perceber muito claramente a nossa realidade iniciativa empresarial, por exemplo. Né? As empresas estão muito apontadas e caminhando significativamente em direção à conscientização, que, diga-se de passagem, é por onde a maioria das instituições começam e é onde há
a mais fácil de ser iniciada. Mas, por exemplo, o pilar ascensão tem uma dificuldade enorme. E isso nós estamos falando em 2020, depois de passar de uma década discutindo ações afirmativas, 2000, dos anos 2000 a 2010, e termina esse marco com o julgamento da DPF 186, onde o Supremo Tribunal Federal, então, julga constitucional as ações afirmativas. Tivemos mais uma década discutindo diversidade, né? Então, 2010 a 2020, discutindo diversidade, e 2020 e 2030, discutiremos o quê? Na verdade, precisa ser a década das implementações. Nós precisamos avançar. Já discutimos tudo que tinha para discutir. Nós já sabemos que existe um problema. E a nossa proposição e o nosso desafio é justamente ter a capacidade de encarar e arrostar esse desafio e produzir as soluções mais arrojadas possíveis. Não é à toa que a Ambev, Magazine Luiza, Natura, Vivo, todos são membros da iniciativa empresarial, onde nós há muito tempo discutimos de todas as formas a legalidade e a legitimidade, por exemplo, das ações afirmativas para estágios e trainees. Então a gente precisa caminhar com um pensamento e com uma visão de superação, porque se há inclusão é porque há excluídos. Se há diversidade é porque há ambientes homogêneos. A gente precisa caminhar firmemente no sentido de superar todas essas mazelas, esse flagelo, pelo menos para a próxima geração. Não é possível que a gente, enquanto país e sociedade, não vamos conseguir caminhar com tudo que sabemos, com tudo que aprendemos, até onde chegamos, na próxima década, nós tenhamos que estar enfrentando, nos reunindo e produzindo soluções para algo que já deveria estar superado. E acreditamos na superação, porque se é possível construir, é possível desconstruir. Aliás, usando os mesmos elementos dos quais possibilitaram essa construção, dos quais todos os que virão após a minha fala certamente vão apresentar com muita maestria. Eu queria apresentar rapidamente para vocês essa ferramenta que para nós é bastante importante. Eu não tô, alguém sinaliza para mim, tá certinho? Estão vendo minha tela? Só precisa pôr em modo tela cheia, espera um pouquinho. Sim, é só botar no modo... Isso. Agora. Tá, que eu não estou vendo mais vocês. Eu só quero apresentar rapidamente o que eu acho, o que são esses pilares muito importantes para nós. Primeiro, nosso esforço foi estimular essa competição positiva em torno do tema racismo. E para você saber se as suas ações foram de impacto ou não, você precisa de um referencial. Eu incluí 10% a mais de negro. Isso é bom ou ruim? Depende da sua referência. E evidenciar essa relação positiva entre igualdade e desempenho econômico financeiro. Muito importante. Isso aqui não é uma ferramenta que alguém da iniciativa sentou e inventou. Isso aqui foi uma cocriação, esse esforço de 3 anos com todos os nossos membros signatários, entendendo os pontos que nós precisamos medir, como caminhar, né? E principalmente que eles fossem engajados e participassem com a gente. E aí, esse esforço e esse referencial. A partir de hoje, a partir de 2020, nós temos um histórico, temos um referencial e nós já vamos ver o que e como medir, né? No caso aqui. Ele é uma periodicidade anual, questionário todo digital, até em função da pandemia, e o universo, foi só o universo da iniciativa, e o período de coleta. Mas o mais importante aqui para nós, eu acho que é isso aqui. Por quê? Porque, por exemplo, foi esse sistema, ou esse encadeamento, que permitiu que nós tivéssemos uma visão muito interessante. Por exemplo, esse é um dos poucos instrumentos em que algumas instituições que se envolveram em recentes problemas não apontam como destaque. E por que não apontam? Cada pilar desse tem uma pergunta obrigatória. Se você não tem o censo, a sua nota cai drasticamente. Tem todo um sistema por trás, uma metodologia de pesos, de notas, de acréscimo ou decréscimo de notas, né? Quem compartilha mais desafios tem uma pontuaçãozinha acrescida. E um detalhe muito interessante, isso não está pronto. Isso aqui é a primeira grande versão. Nós vamos caminhar junto com as empresas para os próximos 2 ou 3 anos para a gente chegar numa versão muito fina disso, com vários outros apontamentos. Nós temos o recenseamento, a conscientização. Lembra que eu falei para vocês? Falei, olha, por que eu sei que as empresas da iniciativa estão apontando para a conscientização? Porque, ao final, nós temos um relatório
que aponta por pilar quais são os melhores desempenhos, quais são os melhores desempenhos globais, e todas as empresas recebem um relatório personalizado com a média geral da iniciativa e as suas notas. Então ele já sabe exatamente qual é o que ele tem que atacar para o ano que vem. Quando a gente vê isso aqui em gráfico de teia, a gente consegue ver direitinho. A conscientização atinge uma nota quase 7 de média geral, e o pilar ascensão, que está aqui na base, ele não chega a 3,2 de média geral. Quando você, essas perguntas e esses pilares estão todos encadeados, então, recenseamento, conscientização, recrutamento, capacitação, ascensão, e na publicidade e engajamento entra um ponto muito importante, que é justamente o empreendedor. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente automaticamente pensa em recrutamento e seleção. É importante, mas não é suficiente, e não é disso que a gente está falando. A gente está falando de estrutura organizacional, de políticas muito bem definidas, de políticas dentro da estratégia das empresas, com meta, com objetivo, com recurso alocado. Nós estamos falando de programas realmente de efeitos e de revisão de práticas. E por que eu estou dizendo isso? Porque em publicidade e engajamento, a gente coloca um tema muito sensível, muito interessante, que é, olha, fazer a inclusão também é contratar empreendedores negros. Por que eu estou dizendo isso? Porque as empresas já compram e compram muito. Se você direcionar parte dos seus recursos para esses empreendedores negros, isso também é inclusão e precisa estar no radar das grandes empresas, dos grandes fundos e de todo o ecossistema que formam as grandes empresas, o que formam o nosso ambiente empresarial. Por fim, desse histórico todo, nós saímos com os 5 melhores desempenhos, né? Todas as informações que eu estou dizendo para vocês são sigilosas, mas os resultados são sigilosos, mas todo o estudo é público e está à disposição de todos os membros, mas também de toda a sociedade. E aí nós saímos com um ranking, nós só divulgamos os melhores resultados, dos quais nós temos a P&G, Vivo, Bradesco, Ambev, e empatados na 5ª posição, Bristol Myers e Intel. Esse é um trabalho que certamente nós, para o ano que vem, nós temos a expectativa e vamos buscar como meta pelo menos dobrar o número de respondentes, mas hoje, e a partir de então, nós temos uma ferramenta que nós conseguimos atender o mercado no sentido de nós precisamos medir, precisamos mensurar para que possamos gerenciar. E, aliás, a Previ é um dos nossos membros signatários, nos ajudou, nos auxilia muito nessas construções, agradecer ao Denísio, mas fica o convite a todos para refletir, para estruturarmos e para que o ISE e o SG, sem o recorte racial no Brasil, não vão dar conta das questões da sustentabilidade, porque sustentabilidade no Brasil, sem falar de racismo, não é sustentabilidade. Está aí todos os resultados, todos os números, todos nós aqui e todos os que não estão aqui, nós já sabemos de tudo. Nós já sabemos de tudo. O que nós precisamos agora é ter a coragem, a ousadia de dar um passo na direção da superação do racismo. Bom, meu tempo, até passei 2 minutos aqui, mas eu quero agradecer e agora eu fico aqui nos bastidores ouvindo os demais. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos. Rafael foi brilhante na apresentação dele, eu queria me apresentar. Meu nome é Adriane Gonçalves, sou delegada de polícia no estado de São Paulo, um pouquinho longe aí do Rio. Sou professora da Academia de Polícia de São Paulo também há quase 20 anos. E trabalhando lá nessas questões de direitos humanos e combate ao preconceito entre os policiais, que é uma área muito diversa, né, da que vocês atuam, nós percebemos nitidamente a responsabilidade social das empresas nessa busca pela diminuição da desigualdade social. O Rafael falou muito em conscientização e em plantar uma semente para a próxima geração, né? Para que essa desigualdade fique melhor para os nossos filhos e netos. E eu queria partilhar com vocês uma experiência muito particular, mas eu acho que exemplifica, ilustra muita importância dessa fala dele na prática. No começo da carreira, melhor, meu pai, militar da ativa em Brasília, em 1967,
e entrou numa loja e pediu para ver um produto. E aí o vendedor falou para ele, esses sapatos, eles são muito caros para você. Eu cresci ouvindo essa história. 30 anos depois, não, minto, 50 anos depois, eu já delegada de polícia, trabalhava numa cidade pequena, distrito pequeno, uma delegacia de porte menor, entrou um homem embriagado. Não estava super bêbado, mas estava assim, altinho, né? Eu fui atendê-lo. E aí ele falou assim, eu queria falar com o delegado de polícia. E eu falei para ele, pois não, o senhor está falando. Não, eu quero falar com o delegado. Aí eu virei para ele e falei assim, pois não, o senhor está falando, só que aqui não é delegada, aqui é delegada. Ele olhou para mim de uma forma muito surpresa, muito. E olhou e falou assim, mas como assim? Delegada negra? Pode isso? E ele, a intenção dele nunca foi me ofender. A intenção, o que ele demonstrou ali de uma forma muito peculiar, até por conta da embriaguez, foi a surpresa com o fato de que isso era possível. Porque no imaginário daquele homem, uma mulher negra, ou um homem negro até talvez, mas uma mulher negra ainda mais, né? Porque a gente ainda é mais minoria, numa posição de relativo destaque era inviável. Contando ainda, voltando lá de 1967 até essa semana. Essa semana eu entrei numa loja e depois de mim, eu estava acompanhada da minha mãe, e depois de mim entraram 2 mulheres brancas. Várias vendedoras brancas. As 2 mulheres brancas foram prontamente atendidas, compraram cada uma fronha, e eu que queria gastar bons pares de reais em uns produtos que eu vi ali de presente de Natal, saí da loja sem comprar. Então, quando o Rafael fala da questão da próxima geração, entre o evento dessa semana, em 1967, do meu pai, são quase 60 anos. E é necessário que esse perfil mude. E as associações, as entidades, os órgãos, eles têm essa responsabilidade. Porque senão a gente vai ficar falando aqui, o progresso veio, as cotas foram aprovadas hoje, como o Rafael disse, não são nem mais uma questão discutível, né? Mas é necessário que a gente supere isso, porque, como na minha carreira, depois eu vejo o fruto. Vocês todos falam dos projetos de implementação, mas eu pego a questão quente, vamos colocar assim, né? Eu faço as prisões baseadas no que essa desigualdade causa, fundamenta. Então, é muito triste. E isso precisa, de alguma forma, ser sanado. E eu acho que tem que começar com esse tipo de discussão que a gente está tendo hoje, que é cada vez mais comum. Já falei demais, porque eu tinha que fazer só uma ponte entre uma falha e a outra. E eu queria agora chamar o nosso colega Alexandre, que vai se apresentar e trazer para nós aí a sua apresentação. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu inicialmente queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui discutindo sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito relevante, ao mesmo tempo lamentar que no século XXI a gente tenha que discutir ainda a questão do racismo, a questão racial. Isso é absolutamente impensado do ponto de vista humanístico da coisa, do ponto de vista da humanidade. Mas, infelizmente, é o que temos. Bom, dito isso, e feito o agradecimento, pediram que eu me apresentasse, eu não sou muito bom nisso, mas, enfim, eu sou advogado, sou professor de Direito Constitucional, sou também árbitro e mediador lá na Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Previc, e, portanto, eu me sinto confortável nesse ambiente, porque eu tive a oportunidade de estar à frente da Petros, fui gerente executivo da Petros nos últimos 4 anos, de 2015 a 2019, e também membro da Comissão Jurídica da ABRAP, 2 postos dos quais eu me orgulho muito, então eu me sinto plenamente confortável no ambiente. E acho muito legal a gente trazer essa discussão para cá, nesse foco que o Rafael deu, e eu também vou seguir no mesmo foco, e a Adriane também pegou a discussão, que é essa questão do viés econômico, de como a gente integra e afasta a segregação desse tema, porque nós estamos diante aqui de entidades que são players extremamente importantes no que diz respeito
a construção da infraestrutura nacional, do fomento de investimentos, e pautados por dois princípios que são essenciais para essa discussão: solidariedade e mutualismo. E eu também queria romper aí do ponto de vista jurídico, já que a minha formação tem direito previdenciário, mas direito constitucional também, é que a gente não pode aqui trabalhar a ideia do debate a respeito do racismo como uma questão exclusivamente ideológica, ou de direita ou de esquerda. Discutir o racismo é uma questão humanitária. Rafael falou, eu vou ratificar, o Brasil é um país racista, sim. Essa não é uma questão individual, é uma questão estrutural, sistêmica, e tem razões históricas para isso. O que nós iríamos achar de um Estado que tivesse uma lei que dizia mais ou menos assim: todo cidadão terá acesso à educação gratuita? E aí, quando essa mesma lei define quem é o cidadão, diz que negros, escravos não são considerados cidadãos. Essa é a nossa Constituição de 1824. Garantiu o acesso à educação para todos os cidadãos, mas disse que o escravo não era cidadão. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que o analfabeto não pode votar. E aí o escravo, mesmo liberto lá na frente, ele não pôde estudar, então ele se tornou analfabeto. Seguindo ainda aí uma breve evolução legislativa, a gente tem lá no ano de 1850 a chamada Lei de Terras, que estabelece que a única forma de aquisição da propriedade é pagando um preço. Pois bem, para pagar o preço eu tenho que ter dinheiro. Sem dinheiro eu não compro a terra. Sem a terra eu não tenho como trabalhar. O escravo, ou o negro, mesmo que liberto, não tinha acesso à terra porque ele não tinha dinheiro. Resultado, o desprovido de bens não pode votar. Aí vocês vão falar assim, pô, esse cara está viajando, ele está falando coisas lá de 1800, isso não mudou. Tá bom, a gente pode continuar essa evolução, eu vou continuar lá no passado, mas vamos pensar na lei do ventre livre e na lei do sexagenário, só para nós relembrarmos aqui, sem querer ser muito chato, mas completou 60 anos, deixava de ser escravo. Não servia mais para produzir, e aí ia para a rua sem ter onde morar, sem ter como trabalhar, não teve oportunidade de estudar, não tinha formação. E olha só que legal, esse dono do escravo era indenizado, porque perdia o escravo. A mesma lógica na questão da lei do ventre livre. É dentro dessa estrutura que a gente constrói a nossa sociedade. O negro ele foi essencial como mercadoria, como força de trabalho, como instrumento para a construção do alicerce econômico nacional. E nós crescemos, quem tem mais de 40 anos, achando que era isso mesmo e que havia aí uma relação de inferioridade. Se nós formos fazer uma pesquisa no campo lá da medicina, e aí o direito tem uma vantagem e uma desvantagem, ele se apropria de vários conhecimentos alheios. Então, tinha lá um italiano chamado Lombroso, que ele desenvolveu uma teoria que a pessoa já nascia criminosa. E era o tal do tipo lombrosiano. Então, ele tinha características físicas que, se ele saísse na rua, ele tinha que ser preso, porque ele ia cometer um crime. Ou já teria cometido. A Adriane está aqui para não me deixar mentir. E aí, resultado. Olha, vai ver quem era o tipo lombrosiano. Tinha as características do negro. Isso não deu muito certo, até porque isso é uma inverdade. E aí a gente passa agora, que é o debate do momento, é a cultura inferior e cultura superior. Então, olha só, o Brasil ele estruturou a questão racial de uma forma implícita, de uma forma quase subliminar, com normas que não diziam, como aconteceu nos Estados Unidos e na África do Sul, explicitamente a questão do apartheid, da segregação, não. O Brasil foi mais sutil. E para quem acha que a gente está sendo aqui meio exagerado, vamos fazer uma análise rápida. Segundo o IBGE, nós temos cerca de 54% da população brasileira se dizendo negra. Então, é maioria. Dentro desse cenário, eu tenho 20 deputados federais negros, que dá mais ou menos 4,9% dos deputados federais. Tenho 3 senadores negros, em 81, em total de 81 senadores. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal negro. Um ministro do STJ negro.
E na história de presidentes, eu tive um presidente negro que não foi eleito. Ele foi vice-presidente e sucedeu pelo falecimento do presidente. Como é que dentro de um cenário desse, a gente ainda pode duvidar que o nosso país é um país que tem racismo? Bom, o que o direito faz para tentar mitigar isso? Porque eu falei daquelas leis que tem lá uma mensagem subliminar e que acabam inviabilizando a igualdade ou a ascensão por conta de intervalos ou barreiras que são colocados. A nossa Constituição Federal, ela de forma muito ampla e genérica, classifica o racismo como crime. Para mim, isso é mais uma evidência de que nós temos o problema. E o mesmo acontece lá no seu artigo 4º, inciso 8, quando diz que internacionalmente o Brasil vai ter que estar alinhado com isso. O que nós podemos fazer concretamente para mudar esse cenário? Na década de 40, as propagandas de emprego diziam mais ou menos assim: contratamos secretárias de boa aparência. Essa propaganda não diz que não se contrata secretária negra ou secretário negro. Mas a boa aparência tinha como padrão o europeu de olho claro, pele clara e cabelo bom. O cabelo bom aqui, entre aspas, e dito de propósito. Será que a gente mudou muito esse contexto hoje? Eu acho que a gente continua ainda com um ranço. Eu acho que mudou muito a concepção das gerações mais jovens, e essa é uma disputa nossa e uma luta frequente para tentar demonstrar que racismo é desumano. Não há sentido técnico, lógico, coerente para que a gente chancele esse tipo de conduta. E o que nós podemos fazer? Bom, a primeira sugestão que eu vejo, assim, e que a gente até chegou a discutir, como foi dito aqui, a gente fez uma reunião de alinhamento e caminhamos nesse sentido, eu falei no início que aqui nós temos grandes players, empresas que têm um poder de investimento invejável. Por que investir em empresas que não têm políticas de inclusão racial, como disse o Rafael, na sua meta, e efetivamente praticam isso? Nós somos muito tolerantes com a transgressão racial e pouco tolerantes com outras transgressões. Vou dar um exemplo. CPI dos fundos de pensão, Operação Greenfield, Operação Lava Jato. Consequência, boa parte das entidades fechadas de previdência complementar passou a revisar as suas contratações com prestadores de serviço e com empresas investidas. A atitude está correta. Não queriam associar os seus nomes àquelas pessoas investigadas. Corrupção é feia, é nociva. E se fosse uma questão racial, será que a atitude seria a mesma? E, por favor, não estou criando as entidades, não estou criticando as entidades, estou colocando isso, usando as entidades como exemplo, porque foi uma coisa que nós aqui todos vivenciamos. Então, esse instrumental que eu acho que a gente tem como efetivamente trabalhar e utilizar é usar o potencial que eu tenho de investimento e que eu já uso diante de outras transgressões, de outras irregularidades. A democracia é o melhor regime que temos. A democracia, ela consagra uma liberdade fictícia. Essa liberdade é uma liberdade formal. Quando nós descemos, essa igualdade é uma igualdade formal. Quando nós descemos para a igualdade material, para o caso concreto, o que nós encontramos é que nem todos são iguais perante a lei. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma palavra, que é a ordem do dia, meritocracia. E aí aquela velha frase, ele não conseguiu porque ele não é capaz. Mentira, gente. Meritocracia, ela é maravilhosa se nós partirmos do mesmo ponto. Ela é maravilhosa para aqueles que estão na mesma sala. Se eu trabalhar a meritocracia de forma vertical, eu vou cometer, na verdade, uma distorção. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento para esse tipo de coisa.
Não adianta eu lançar um processo de seleção para a contratação de profissionais, colocando ali como requisito que esse profissional fale 5 idiomas e que tenha se formado em universidade de primeira linha. Como eu falei aqui rapidamente nesse histórico aqui, por uma questão sistêmica, o negro foi excluído historicamente do acesso a esse tipo de formação. E aí isso não é demérito, não é porque ele não quis. A meritocracia não se aplica aqui. Ele não partiu do mesmo patamar. E nós, de certa forma, acabamos chancelando isso. Acabamos até inconscientemente tocando isso. Bom, eu acho que isso era o recado que eu queria falar para vocês. A gente está passando do tempo aqui, como o Rafael também passou. Só queria deixar um recado que é o seguinte: nós vivemos séculos de preconceito e de segregação racial. Séculos. Nós não vamos conseguir mudar isso em 2 anos, 3 anos. Isso leva tempo, mas esse debate tem que ser constante, tem que ser permanente. Nós sabemos como é viver numa sociedade com racismo. Nós não sabemos como é viver numa sociedade sem racismo. Mas nós temos o direito de sonhar em viver um dia numa sociedade sem racismo. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Gostaria agora de passar a palavra para o doutor Humberto Adami, que também vai fazer a própria apresentação para simplificar o nosso processo. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Meu nome é Humberto Adami, eu sou advogado, sou mestre em Direito, fui ouvidor nacional da CEPIR, Ministério da Igualdade Racial, na época do ministro Edson Santos, presido atualmente a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal do OAB, a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB daqui do Rio de Janeiro, eu falo aqui do Rio, estou aqui em Copacabana agora, e também a Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a mais antiga instituição jurídica das Américas. Eu também sou diretor da Federação Nacional de Advogados e do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, esse instituto que sempre foi usado como uma ferramenta para, na área do direito, ir levar ao judiciário ações, o Rafael falou, as ações de iniciais da ADPF 186, que regulamentou cotas constitucionais no sistema, cotas de ação afirmativa no sistema educacional, e a ADC 41, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB e puxou para o Supremo Tribunal Federal o controle de constitucionalidade do emprego público nos concursos federais da União Federal. Então, quando a OAB, por conta da Comissão da Verdade, fez isso, um juiz de primeira instância, mesmo que ele achasse que a cota era inconstitucional, ele não podia declarar essa inconstitucionalidade, porque em 2 anos o Supremo Tribunal Federal julgou. Isso foi muito bom, porque é um princípio de economia e celeridade processual e mata esses temas. E a OAB tem essa legitimidade para propor esse tipo de ação. Eu vi, acho que já está muito bem falado a questão racial, a questão da democracia, a questão das cotas. Eu queria... e uma coisa que eu acho que é das mais importantes, eu fui 35 anos advogado do Banco do Brasil, portanto, a Previ é minha casa, que eu vi falando aí. O pessoal da FUNCEF são primos, a Petros também é a turma do outro lado da rua aqui, né? Então, eu estou muito à vontade, parabenizo a Associação dos Fundos de Pensão, acho que é uma excelente oportunidade, né, de discussão, porque mais do que a questão só da diversidade, a diversidade também, assim como o meio ambiente na década de 90, e se falava dos ecochatos, os xiitas, mas, na verdade, os CEO das empresas entenderam que o meio ambiente era estratégico, era parte do negócio. Quem não tivesse ligado na questão ambiental, que diminuía custos, que evitava desperdícios, essas empresas foram colocadas para fora do mercado. Vocês lembram daqueles apagões que se tornaram famosos? Tinha uma turma que estava apostando ainda das empresas naquelas lâmpadas incandescentes.
né? E que, simplesmente, quem não tomou atenção com essas lâmpadas de LED, essas lâmpadas frias, que são muito mais econômicas, são mais fáceis de se produzir e que têm preços muito mais baratos, eles foram riscados para fora do mercado. Então, a diversidade, a inclusão dos pretos e pardos na classificação do IBGE, ela é absolutamente estratégica. Nós estamos vendo aí os negócios, além do caráter moral, do caráter de direitos humanos que foi falado, ele é absolutamente estratégico, a diversidade e a inclusão para as empresas brasileiras e os fundos de pensão. Os fundos de pensão, eles financiam negócios no Brasil inteiro. Essas associações de shopping, aí eu me lembro que a Previ está em todo negócio de shopping do Brasil, tem lá um percentual de investimento da Previ, da Petros, da FUNCEF, não sei se ainda continua assim, mas penso que sim, porque são negócios de muito alto investimento e que esses grupos todos dos fundos de pensão participam nos investimentos. Então, é um negócio estratégico, assim como foi a questão do meio ambiente na década de 90, né? Embora alguns estejam querendo dizer que isso não aconteceu, que não é importante, a gente esteja voltando para trás na roda da história, os fatos dizem ao contrário. E os fatos são econômicos, são fatos de negócio, são fatos de business. Então, importantíssimo a reunião que se coloca os fundos de pensão para discutir esses aspectos da diversidade. A diversidade ela é lucrativa. Eu queria dizer isso, embora já tenham falado em muitos aspectos aí. E quando, em Michigan, houve um amigo da corte, que é uma forma de intervenção no processo constitucional e que foi levada à questão de cotas na Universidade de Michigan, 350 empresas foram, como amigo da corte, dizer, olha, ação afirmativa, cotas, ela é absolutamente prioritária porque ela é lucrativa para a empresa. As empresas passaram a funcionar melhor com os critérios de diversidade, pessoas diferentes trabalhando para a solução dos problemas e trazendo também soluções diferentes, soluções que fora daquele segmento étnico da população e que, especialmente, as populações carentes, que têm soluções muito mais criativas, muitas vezes, e que essa expertise ela é fundamental para a gerência dos negócios. Quando não se toma atenção a esse tipo de coisa, uma palavra que a gente que é da área de banco, a área de fundo de pensão, não gosta de ouvir falar, que é prejuízo. Então, olha os prejuízos que estão tomando aí determinada cadeia de supermercados, que já foi mencionado, por falta de gestão na sua rede de segurança pública e privada, por falta de gerenciamento e treinamento, né, que tem sido dado para pessoas que se revelam absurdamente incapazes de gerir um conflito que não teria necessidade de usar força letal. E isso é repetitivo. Nós tivemos aqui no Rio, o ano passado, um do supermercado Extra, agora tivemos esse caso do Carrefour, já tivemos em Osasco um caso que, inclusive, houve condenação dos seguranças que quebraram o maxilar de um cidadão que era o dono do carro e que estava com um boleto de 50 prestações dentro do carro e que a segurança do supermercado, o mesmo supermercado, achou que ele estava roubando o carro. E foram lá e espancaram o cidadão e o boleto onde ele pagava as 50 prestações dentro do carro. Esses seguranças foram, inclusive, indiciados por crime de tortura. Eu acho que é hora, e por tudo do George Floyd, que já foi falado, esse caso do João Alberto de lá, o Brasil, apesar de uma ala que comanda o país hoje não entender dessa forma, os negócios, as empresas e, portanto, os fundos de pensão que apostam na continuidade do negócio, eles devem estar muito atentos a isso, como
os CEOs ficaram atentos à questão a questão do meio ambiente, apesar de estarem negando isso ultimamente. Veja o caso da Magazine Luiza, e eu estou, juntamente com o meu escritório pequeno aqui no Rio, junto com outros escritórios de criminalistas e de trabalho, nós levamos o IARA, que é a nossa entidade de luta, que vai para juízo. Eu estive em todas essas ações que eu me referi no Supremo Tribunal Federal, eu estive na tribuna do Supremo Tribunal Federal pelo IARA. E mais os blocos de afoxé de Salvador, os 6 blocos também entraram como amigo da corte na ação onde o Magazine Luiza é processado, uma ação civil pública de 10 milhões de reais, absolutamente contrária aos desígnios da Defensoria Pública e que deve ser julgada improcedente, mas ainda assim causa incômodo e prejuízo, porque qual é a empresa que quer uma ação de 10 milhões de reais contra si? E, nesse caso, o defensor público também fizemos a sua denúncia por abuso de direito, que é uma lei recente do governo Bolsonaro, abuso de direito, e, portanto, ele deverá responder também pelo abuso do seu direito de defensoria. Eu acho que, na verdade, esse segmento negacionista que ocupa uma parte do cenário político brasileiro, ele está preparando o que eu chamaria de terceiro turno no Supremo Tribunal Federal, da ação afirmativa do mercado de trabalho privado, dizendo que não há nenhum tipo de regulamento sobre isso. Isso não é verdade. As 2 ações que a gente se referiu aqui, a DPF 186 e a DC 41, são muito explícitas em falar que a ação afirmativa serve para corrigir desigualdade, como muitos já falaram aqui. E, portanto, o mercado de trabalho privado tem o Estatuto da Igualdade Racial que manda você também trabalhar com isso. Mas, além disso, os players, como disseram, eles jogam no mundo internacional. Não é possível você ter empresas ligadas ao mundo inteiro, como nós tivemos aqui. Eu vou citar, porque foi uma denúncia que a gente fez com a Federação Nacional de Advogados, mas já tem muito tempo, eu espero que eles tenham consertado. O meio ambiente ele tinha um relatório voltado para o meio ambiente. E lá tinham 2 perguntinhas, era do IBASE. Quantos negros você tem na sua carreira de gerentes médios e quantos negros você tem no total da empresa? E a Shell, na época, e a Petrobras tinha 4% de total de trabalhadores. Mas tem concurso público. E daí? Né? Não tem problema nenhum, um concurso público como outro qualquer, e você tem que fazer ação afirmativa. É indecente, é inexplicável você ter um total de 4% de trabalhadores pretos e pardos num país como o Brasil, que você tem 54% de população afrodescendente. Esses níveis, como quando eu estava na Universidade de Brasília, eram 2% para cada 100 estudantes. Então, a cota era de 98%, e se achava isso normal. Esses números são mais excludentes do que o regime de segregação de Jim Crow nos Estados Unidos e o regime de apartheid na África do Sul. E aí se diz, mas não tem racismo no Brasil. Tem sim, é muito mais excludente e ele é muito violento. Por isso, eu penso que os fundos de pensão têm, mais do que qualquer outro, além dos deveres legais, né, tem também uma oportunidade de melhorar, refinar os seus negócios. Isso, como tinha o meio ambiente também, você pode transformar isso em marketing, publicidade, desde que seja lastreado. Mas é importante que a convivência de produção de soluções da empresa ela melhora com a criatividade de diferentes setores. Então, por isso, é muito importante se dar atenção ao que se discute aqui, e penso que os fundos de pensão, pelo papel destacado que eles têm no investimento brasileiro, no investimento nacional das empresas, ele tem que ser um líder. Eu, inclusive, quando eu fiz, só para encerrar, eu sei que já está acabando o tempo, eu fiz uma denúncia com a Federação Nacional de Advogados, na época, isso foi 2005, pela desigualdade racial no mercado de trabalho. Então, não era cota, era saber por que em determinados lugares você tinha sempre um número meio cabalístico de 2% apenas de pretos e pardos
em determinados setores como funcionários. E aí nós usamos a Federação Nacional dos Advogados, o Ministério, fizemos representações ao Ministério Público do Trabalho e ele ingressou com inquéritos civis públicos e os inquéritos civis públicos provaram que esses números não eram reais. E eu me lembro que na faculdade que o Rafael Vicente é coordenador, que o pai dele é reitor, meu querido amigo reitor Zé Vicente, eu também sou de lá, os 10 maiores bancos privados acabaram por serem chamados às falas, né, do porquê que não existiam negros lá. Era aí, várias desculpas foram dadas, essas todas que falaram aí, mas depois eu me lembro do Milton Matsumoto, que era o executivo do Bradesco. Ele chegou, eu era o denunciante, e lá, advogado do denunciante e o denunciante, e do outro lado estavam os denunciados, que eram os 10 maiores bancos privados brasileiros. E ele disse assim, no palco do Troféu da Raça da Universidade dos Zumbi dos Palmares: Adame, foi importantíssima a sua denúncia, porque a gente não percebia, olha que coisa, não percebia esse problema nas nossas empresas. Nós já percebemos e nós estamos dando tratamento gerencial. Então, é isso que eu quero dizer para todos. Acho que os fundos de pensão têm um papel de liderança nesse mercado, que é o mercado de inclusão e diversidade e na melhoria dos negócios. Além, obviamente, que já foi falado aí, racismo é crime, mas você não vê tantos racistas presos aí, mas o pessoal está denunciando muito. Cada dia fica mais difícil para os racistas. Eu queria agradecer, dizer que eu extrapolei um pouquinho o tempo, mas considero que essas informações foram muito importantes aí para o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado. Doutora Adame, muito obrigada pela sua fala, que reforça em todos nós a necessidade de encarar um problema que já é discutido por uma parte da sociedade há dezenas, né, de anos, mas que hoje em dia está em pauta aí como uma questão partidária e que não se, de forma alguma, não se refere a isso. Em sala de aula, eu costumo dizer que se nós não admitirmos um problema, ele não pode ser combatido. Se alguém nega a existência de um câncer, ele não vai ser tratado. Se nós continuarmos negando que vivemos nesse meio, né, na sociedade com esse tipo de problema, nós nunca realmente implementaremos todas as medidas necessárias para combatê-lo, né? Eu gostaria de fazer para o doutor Rafael uma pergunta que está aqui no chat. Eu não consigo lê-lo assim de pertinho, porque sou muito míope, mas já vi o conteúdo e queria trazer essa discussão, porque foi colocado por um dos nossos participantes. A dúvida, Rafael, é se... Pergunta do Paulo. Isso, por favor, eu não consigo. Paulo Arthur Pimentel Tavares da Silva. Ô, Luciano, você não pode, por favor, fazer a leitura da pergunta em si, então, para o Rafael? Ah, sim, posso. Pergunta para o Rafael Vicente o seguinte: esses indicadores que estão sendo reverificados, já que o Carrefour era signatária dessa metodologia e constava com grandes notas? Esqueci, foi o Paulo que perguntou, né? Isso, Paulo, isso. Rafael, ele está se referindo aos indicadores de diversidade e inclusão, né? Os DI, né? Que ele colocou na pergunta dele. Isso, muito boa pergunta. Isso foi muito importante, foi uma das primeiras vezes que, principalmente porque nos últimos meses, começou e chegou no Brasil, até com certo atraso, para alguns, né, pelo menos na grande mídia chegou agora, a questão do ESG, ou famoso ESG. E começava a ventilar, então, mas nós também acreditamos nisso, de um novo paradigma. Só que quando você pega todos, mesmo o EASY, o ESG, todos os outros, as cestas da B3 e por aí vai, alguns deles apontavam em prêmios, né, como foi prêmios públicos, como o Guia Exame de Diversidade, todos eles, via de regra, anunciaram algum tipo de revisão ou de reformulação dos índices e da sua construção. Principalmente porque foi o que a gente mencionou e o que a gente defende, e que, na verdade, nem é uma defesa, é uma realidade.
os grandes índices, via de regra, não trazem ou não traziam, ou começam a trazer ainda, a questão racial no Brasil. Por exemplo, fatos que são públicos, né? O Carrefour, no ano passado, teve algo em torno de 10 mil ocorrências. Bom, se eu fosse sócio do Carrefour, ou se eu fosse investir no Carrefour, eu gostaria de saber disso. Por quê? Se eu já sei que tem 10 mil ocorrências, se eu já sei que eu não tenho uma governança efetiva, que tem políticas muito claras de revisão de protocolos e de protocolos que já tem uma tendência ao conflito, e sabemos que os dados da violência, em regra, atingem com muito mais força o negro, eu já teria uma previsão de que isso poderia acontecer e que causaria danos e que provavelmente causaria prejuízo no meu investimento. Então, e isso não foi captado, então. O que eu estava dando como exemplo é justamente que aquele sistema que a gente conseguiu criar junto com as empresas, o índice de igualdade racial, ele, sem querer, passou por um teste de fogo, justamente porque a rede Carrefour não aparece em destaque em performance em nenhum dos nossos grandes indicadores, e nem no indicador geral. Então, nos deu mais uma demonstração de que quando você traz o indicador financeiro transversalizado pelas grandes questões sociais, e o racismo é uma delas, certamente você tem menos riscos para o investidor e para os seus investimentos, porque você consegue ir muito mais profundamente naquela instituição. Então, é nesse sentido. Mas, pelo menos, alguns dos grandes indicadores já anunciaram que vão fazer ou que começaram suas revisões. Acho que com mais destaque, a Guia Exame de Diversidade, a B3, mais alguns outros. Perfeito. Mais alguma dúvida entre os nossos participantes? Alguém quer fazer algum questionamento, um reposicionamento? Nós temos ainda mais uns 2 minutos. Doutora Adriane, eu aproveito para lembrar as pessoas também que, se quiserem fazer pergunta, em vez de ser por escrito falada, é só apertar aquela mãozinha que tem desenhado embaixo, que aparece aqui para mim, e eu boto a pessoa para falar, tá? A Gleice. Tem a pergunta da Gleice aqui. Me mandou uma pergunta aqui. Isso, doutor Humberto. Né? Posso ler aqui a pergunta? Por favor. Ok, deixa eu achá-la aqui. A Gleice Sabá Pacheco pergunta o seguinte: quais medidas no Poder Judiciário podem ser tomadas para combater decisões que estão sendo recheadas de racismo? E aí ela exemplifica com uma decisão recente na qual a sentença trazia diversos termos racistas na sentença e claramente condenava o réu por ser negro. Ou então ela cita o caso do Magazine Luiza, que o senhor citou, né? Ou a decisão, ou a acusação contra o Magazine Luiza por oferecer vagas exclusivamente para negros. Bom, primeiro, a decisão da juíza do Paraná. A juíza, para quem não sabe, ela citou na condenação de um réu, ela diz assim: o réu, por causa da sua raça, é evidentemente culpado. A raça dele era negra, então ele era culpado porque ele é negro, e acrescentou isso. Mas ela disse que foi fora do contexto. Aliás, esses casos todos que são pilhados são sempre casos isolados, fora do contexto e individualizados, que não representam a maioria nem a opinião das instituições. É por isso que é difícil você trabalhar apenas nos casos individuais, e é importante adotar esses índices coletivos. É muito importante isso, porque senão você fica sempre no caso isolado do dia. Todo dia, hoje eu participei de um evento aqui no Mundial, e estava todo, e todo dia você tem o que eu chamo de resquício da reparação da escravidão. Eu e muitas outras pessoas. Né? Tudo que se está falando são fatos que permanecem por conta da escravidão negra no Brasil por mais de 380 anos. O Brasil jamais fez esse acerto de contas, e há um fosso racial em que uma parcela negacionista diz que não exista e a outra parcela sente que, na verdade, ela não tem os mesmos direitos como todos os brasileiros. Então, enquanto você não tiver todos os cidadãos brasileiros com os mesmos direitos, você não pode falar em Estado democrático de direito.
você não pode falar em igualdade, é o que se falava em ação afirmativa, mas especialmente também a questão racial. Então, isso está recheado na cabeça das pessoas. O Brasil, eu não sou racista. Se perguntar por aqui, no grupo aqui, a maioria das pessoas vão dizer que não são racistas, embora alguns venham, nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, falando muito à vontade, né, dessa questão racial. Teve um caso ainda, já que a Gleice citou aqui, teve um caso de um nazista que foi para um bar lá em Uberaba, todo fantasiado de Adolf Hitler. Foi preso. Mas quando essas coisas acontecem com os negros, não há a mesma resposta imediata. É impossível você achar que alguém possa ir a celebrar os valores do nazismo. Isso tem, o judiciário tem reiteradamente feito funcionar isso. Inclusive, o próprio governo Bolsonaro demitiu um secretário de Cultura que veio evocar um nazista lá, e secretário da Cultura, se eu não me engano. Muito bem. Mas quando é com a questão de negros, nunca você tem o mesmo tipo de resposta, porque há uma naturalização desse tipo de postura. É natural você ver negros apanhando na rua, e fica por isso mesmo, como aqueles seguranças lá de Porto Alegre que aplicaram a pena de morte, né? Embora seja proibida na Constituição, ela está todos os dias plenamente aplicada em qualquer... É só você andar na rua, aqui no Rio, São Paulo, Salvador, Minas Gerais, a pena de morte é aplicada para pretos e pardos e sem consequências. Não tem nem investigação. Então, o que a Gleice pergunta, e a questão do Magazine Luiza, ela não teve uma decisão. O que aconteceu foi um defensor público isolado, acredito eu que motivado por ideologia, motivado por um grupo que quer rediscutir essas 2 vitórias que a ação afirmativa já teve no Supremo Tribunal Federal, que entrou com uma ação sem fazer nenhum inquérito civil, sem discutir nada, entrou com uma ação contra a Magazine Luiza por 10 milhões de reais. O que ele, e acho que vai continuar fazendo algumas ações, porque ele foi logo ancorado por um segmento de pessoas que estão colocadas que se orgulham de dizer que são da direita. Então, eu acredito que eles vão tentar fazer disso um cavalo de batalha para discutir. Mas o que é importante é que muitas e muitas empresas, e cada vez mais a Defensoria Pública, o Ministério Público, se colocou ao lado da Magazine Luiza. Grandes escritórios de advocacia estão advogando de graça ao lado das instituições que estão dando suporte à Magazine Luiza. Então, não houve uma decisão, houve o início de uma ação e que pode ser rechaçada imediatamente. De qualquer sorte, não há o que o defensor público, penso que o juiz de primeira instância vai declarar isso logo, não há a possibilidade de ser inconstitucional você promover a diversidade, promover a inclusão. Ele alega, mas os brancos também precisam. Os bancos pobres foram até lembrados quando o movimento negro traz a denúncia da questão racial e denuncia o que se chama da falsidade do mito da democracia racial, o branco pobre, que não era lembrado, ele passa a ser lembrado também. Daí a questão das cotas públicas nas universidades, e o ProUni, os FIES, que estão revelando agora os seus resultados. Vários dos cotistas que entraram naquela época, eu conheço vários meninos de 18 anos que hoje são professores doutores pela USP, pela UERJ, estão aí abrilhantando, inclusive nos tribunais. A gente tem várias pessoas. Então, a ação afirmativa, ela integra, ela leva para um Estado melhor de nação, de Estado democrático brasileiro, né? Porque o contrário, essa questão do racismo, como é praticada há muito tempo, ela pega cérebros de cidadãos brasileiros, de jovens brasileiros, e joga no lixo. O que a gente faz é buscar essas pessoas e retirar ela de um destino ligado a drogas, à pobreza, à morte, que é um verdadeiro genocídio da população negra, desde o dia que o primeiro africano escravizado
pisou nesse país e muita gente acha que isso não ocorreu. Luciano, nós temos Doutor mais alguma Humberto. pergunta? Sim, temos agora aqui com... Ele tinha colocado por escrito, mas agora ele levantou a mão ali, ele vai poder falar. Então, o Paulo Arthur Pimentel Tavares da Silva. Pode falar, Paulo. Boa tarde. Paulo. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Ótimo. Enfim, na verdade, eu fiz uma pergunta e eu queria depois estar complementando com uma outra pergunta. A fala dos palestrantes ela foi brilhante, questiona se não seria uma posição fundamental para que os fundos de pensão não devam colocar uma forma de se pautar como fundamental, da mesma forma que a questão ambiental, de compliance, governança corporativa, a questão de política racial, como forma de se apontar seus investimentos, como é colocado na Bolsa Americana e em outras bolsas. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento em que nós vemos uma certa diversidade, eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu faço parte do IBGC, na Comissão de Ética e no Grupo de Trabalho de Diversidade e Inclusão. Por isso que eu estou fazendo esse tipo de questionamento. E, em cima desses estudos que nós fizemos esse ano, aponta-se, verifica-se, né, que vários estudos, tanto americanos quanto brasileiros, Instituto Etos, por exemplo, mostram a seguinte questão. Olha, nós, se colocarmos diversidade em relação à mulher, nós temos um aumento da produtividade, dos resultados das nossas empresas. Obviamente que mulheres em cargos de gestão. A questão racial aumenta enormemente, aumenta cerca de 78% das decisões acertadas, né, de uma empresa onde tem uma diversidade racial. Questão de idade, outras coisas mais. E o porquê disso daí? Né, foi verificado e o mercado aponta isso daí de uma forma clara, de uma forma direta, com números, tá? E o que é isso? Que é uma coisa que eu senti falta desse tipo de discussão. A partir do momento em que nós temos toda uma sociedade só sendo direcionada, regida por ponto de vista de homens brancos, cisgêneros, né? Ela fica muito reduzida, muito prejudicada, porque não tem o entendimento de todo o restante da população. Metade da população é de mulher, metade da população é negra. Ou seja, eu tenho, na verdade, as empresas sendo comandadas com visão de cerca de 20% a 25% de uma sociedade. Será que, se eu ampliar isso daí, eu não tenho resultados melhores? E aí eu não faço essa pergunta. Eu aponto resultados com várias instituições e... Eu acho assim, o que o Paulo está colocando é exatamente a direção que nós falamos. Eu acho que a gente tem muita tolerância para a questão racial, o que não dá para compreender. Como o Humberto colocou, se fosse questão ambiental, questão de corrupção, a própria questão do trabalho escravo, nós temos preocupação em associar, e não associar a empresa... a imagem da nossa empresa é esse tipo de prática. Mas quando é o racismo, nós temos tolerância. E eu acho que já passou do tempo da gente romper com essa tolerância. Então, essa ideia de você inserir na política interna da entidade como um indicativo, como um padrão para investimento e postura, eu acho que ela é fundamental, eu acho que vai caracterizar e vai materializar um avanço significativo nessa integração. E pegando um pouquinho o que o Humberto falou, tem uma professora, a Djamila Ribeiro, que ela fala com muita propriedade sobre a questão da você se ver no outro. Então, uma das coisas que ela defende é que é muito fácil você dizer que não existe racismo quando você não consulta a vítima do racismo. Então, perguntar para quem sofre, para o negro, se tem racismo. Perguntar para o branco se tem racismo, você sempre vai dar margem para essa discussão que a gente está tendo aqui. Será que tem? Será que não tem? Agora, você perguntar para a vítima, para aquele que sofre, eu tenho certeza que a resposta vai ser bem diferente. É o que ela usa lá, o lugar de fala. Quer dizer, eu tenho que conversar com aquele que vive o problema. Esse tem muita propriedade para falar do problema. Eu posso falar sobre o problema.
mas eu não vivo o problema. Quem vivencia o problema tem a integridade, está apropriado daquela questão. E eu acho que falta um pouco disso para as pessoas quando se posicionam. A gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. E a partir do momento que a gente fizer isso, talvez a gente consiga compreender por que isso aqui não é uma bobagem, é uma coisa muito séria, muito relevante. E a gente tem que ter isso como foco, como conduta. Isso aqui tem que ser um debate permanente, reiterado, constante. O evento é maravilhoso, a iniciativa está ótima, excelente. Eu espero que tenha continuidade, que a gente possa repetir com uma frequência linear aí, para a gente poder manter essa discussão viva. Tá? Alexandre, você me permite? Você falou um negócio muito, muito importante que complementa o que o Paulo talvez daqui a pouco complete para a gente. Porque veja que coisa importante, né? Quando a gente sai do racismo, vem para o machismo, a gente consegue fazer um paralelo interessante, porque seria a mesma coisa que nós homens aqui, que sabemos a concepção estrutural, mas eu não sei o que é a percepção disso. Eu poderia muito bem falar, não tem machismo não, porque veja bem, eu tenho mulher, tenho mãe, tenho filho, nunca agredi mulher, a doutora Adriane nunca me mandou pro xadrez, então tá tudo certo, né? E aí você fala, mas pera um pouco, esse raciocínio está equivocado. Ponto número 1. Ponto número 2. Veja que a questão mulheres, né? Nós mulheres são a maioria da população. E aí nós temos uma série de programas, não só a CLT permite, mas como nós temos uma série de programas de aceleração de carreira, de mentoria, nós temos meta para o board, não temos? De mulheres? Bom, como é o nome disso? Ação afirmativa. Só que tem um detalhe, a maioria das mulheres no Brasil são mulheres negras. Cadê as mulheres negras nesses programas? Alguma coisa está fora do lugar. Porque, mais uma vez, quando a gente trabalha a questão sustentabilidade, índice, gênero, sei lá o quê, se você não tiver o recorte, se você não estiver olhando para a realidade, firmemente para a realidade brasileira, mais uma vez você reproduz o sistema. Então, você consegue fazer uma seleção com currículo cego, que te dá 100% ou 99,5% de jovens não negros. Você consegue fazer todo um trabalho de recorte de meta de gênero e simplesmente não contempla as mulheres, a maioria das mulheres brasileiras. Então, você veja aqui como é importante esse debate e essa discussão, a ponto, inclusive, de nós, mais uma vez, reproduzirmos, ainda querendo acertar, reproduzirmos as desigualdades de sempre. Então, Rafael, se você incluir a questão do gênero combinado com a questão... Seu áudio. Desculpa, aí os números disparam no sentido da ampliação dessa segregação. Você falou muito bem. Se eu incluir o gênero com a questão, combinar essas duas coisas, aí a desigualdade é absurda. Só para botar lenha na fogueira, o Conselho Federal do OAB, ontem o Colégio de Presidentes, anteontem, aprovou a inclusão de 50% nas suas... nos cargos das chapas das próximas eleições e nos cargos de administração da OAB, cargos com mulheres, e 15% de negros ou pretos e pardos. Então, porque a OAB já tinha falado dos promotores, já tinha falado do judiciário, já tinha falado da universidade, e aí, cara pálida, você vai falar quando da sua própria cara na hora de olhar para o espelho? Então, chegou a vez da OAB. E isso é um debate que não é muito fácil, porque significa que, quando vão entrar alguns, tem que outros vão sair. Eu cito o exemplo da OAB do Rio de Janeiro. Tem 160 conselheiros, são 4 ou 6 negros. Em São Paulo não deve ser muito diferente, acho que não tem 10. E no Conselho Federal tem um conselheiro negro, de 81. Então, essas coisas todas elas vão se multiplicando. É importante que o pessoal do Fundo de Pensão esteja escutando essa conversa do que está acontecendo em todos os lugares. E essa grande discussão que está na sociedade brasileira, a partir do George Floyd, mas está no mundo inteiro. A década da afrodescendência, que já tem uns 4 ou 5 anos aí, está começando agora, e ela veio para ficar e vai produzir muitos resultados. Só a título de informação, essa questão do gênero tem um nome, que é o gênero radicializado. A raça também
também definida a partir do gênero, que é uma ampliação dessa desigualdade. Então, assim, a gente tem que ficar atento a isso, né? A Natália Duprá. Na verdade, era só... Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Na verdade, quando eu comecei a perguntar, eles começaram a responder que era justamente sobre essa questão de gênero, que eu estava lendo um estudo recente, e ele falava exatamente isso, que apesar de ser maioria na população brasileira, as mulheres negras, que também são as mais escolarizadas, elas continuam sendo as minorias nos mercados de trabalho, né? E aí eu fiquei pensando, essa discussão que a gente está tendo, e isso entra também por um outro recorte, que é a questão também social, porque às mulheres negras é dado os trabalhos menos reconhecidos, né? A subalternidade, a marginalidade, ela entra em todos esses níveis, né? E aí o que é que acontece? Nesse estudo que eu estava lendo, eu falava sobre alguns mitos, algumas desculpas pelos quais as empresas não têm mulheres negras, e o estudo ele vai desconstruindo esses mitos, né? Fala, elas não são escolarizadas, são, isso é mentira. Eles não, a gente abre vagas, mas não aparecem as pessoas. Isso também foi derrubado. E aí se fala muito que essas mulheres, elas entram nas empresas, há uma seleção, mas não há uma ascensão. E aí, quando não há uma ascensão, também não consegue haver uma representatividade, né? Por quem decide. Tal como na política, que também as mulheres são minoria, os homens, um bando de homem branco, hétero, decidindo a vida das mulheres, o mesmo ocorre dentro das empresas. Acho que vocês falaram um pouco sobre isso, era só para arrematar, já que eu tinha feito a pergunta. Rosalvo de Oliveira pergunta ao doutor Humberto Adami, a questão racial em nosso país tem se intensificado nos últimos anos de forma muito intensa. A questão racial se dá em todas as camadas e em todos os segmentos. Como o judiciário tem lidado com essa questão nas ações referentes a crime de racismo e se a magistratura está preparada para lidar com essa questão, se percebe conservadorismo ou progressismo nessa questão racial? Rosalvo, para ilustrar bem a discussão, na semana passada, um grupo de 34 juízes de Pernambuco pediu para sair da Associação dos Magistrados de Pernambuco, porque a direção da associação incluiu um curso com uma cartilha antidiscriminação. A cartilha comum que dizia, olha, ensinando, né? Você não pode ser racista se você tomar tal e qual atitude, você não deve falar assim, você... Ensinando. E aí, esse grupo de magistrados pediu para se desligar da Associação de Magistrados. Eu acho que isso está acontecendo em todos os lugares e está acontecendo com a identificação desses bolsões racistas. Porque eu fico imaginando como é que essas sentenças desses magistrados podem, não estou dizendo que tenha, mas era o caso de se olhar para as 34, olhar os 5 anos das últimas sentenças desses magistrados para saber se tem alguma coisa daquela juíza do Paraná que foi mencionada aqui, que o cidadão, por ser negro, já era ladrão mesmo, por isso deveria ter aumentado a pena. E que, diga-se passagem, o tribunal, a corregedoria, não penalizou a juíza nem nada, está lá para discussão. Eu acho que está um grande choque. O racismo no Brasil ele é o tal do racismo que se diz que não existe, mas as pessoas que trabalham com isso não têm a menor dúvida de quanto já está superado. Essas coisas que o presidente da República falou, que o vice-presidente da República falou, estão no completo desacordo com todos os estudos de qualquer índice oficial de agência de índice brasileiro, está em desacordo, inclusive com a questão do Exército Brasileiro. Porque, veja, se todos são iguais quando entram no Exército, eu já tive um inquérito, não estou falando de orelhada, eu já tive um inquérito civil público para exatamente investigar a presença de pretos e pardos nos cargos maiores das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica,
e as respostas são pueris, né? A exceção da Força Aérea, que tinha 35% de cadetes pretos e pardos, mas isso não chega lá. O Exército Brasileiro teve 5 generais em toda a história do Exército, e a Marinha tinha 1 almirante. Então, se todo mundo é igual, a instituição não tem racismo nenhum, por que na base da pirâmide é toda preta? Vai lá ver soldado raso, cabo, esses você acha lá os negros. Na medida que você vai subindo, você vai... Quando chega lá no ápice, vira uma Dinamarca. E isso se dá no topo das grandes empresas brasileiras, no topo das universidades brasileiras, no topo dos partidos políticos. Veja a decisão do TSE obrigando, que não foi cumprida, a que os partidos políticos dessem o fundo eleitoral para a candidatura de pessoas negras, e também não foi cumprido. Então, o Brasil vive esse mito da democracia racial, que é denunciado aí desde a década de 70, e ele se acha que ele é igual. Mas quando você vai examinar as empresas, e você vai e coloca lá, bom, quem é quem? Inclusive as Forças Armadas. Porque se lá não tem racismo nenhum, primeiro, está desigual com o restante da sociedade brasileira, que tem as bases escravocratas da sua Constituição. É isso que fala tanto em racismo institucional e racismo estrutural. Mas você não vê as pessoas chegando lá. É sempre um que chega lá, o Supremo Tribunal Federal. Teve lá o ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa teve uma super educação, ele falava 6 línguas, ele teve que fazer o doutorado dele na Sorbonne junto com os franceses. Ele era do Ministério Público, foi meu colega na Universidade de Brasília. Daqueles 2 lá, o outro era ele, né? Na Universidade de Brasília. Então, o cidadão negro, para chegar nesses lugares, ele tem que ter um excesso de currículo que, muitas vezes, as pessoas brancas não têm. Isso também é uma das coisas que precisa se verificar. Você vê muitos brancos com um currículo muito inferior, falando asneiras a 3x2, e negros qualificados e que não têm oportunidade, como foi citada aí a questão das mulheres negras, que têm uma qualificação e a cada vez mais elas estão se colocando. A OAB hoje está discutindo o seguinte, vai ser 50% na chapa de mulheres negras, mas também outras mulheres, 50% na chapa, em cargo de diretoria e cargos e também nas eleições dos quintos constitucionais. É por isso que o judiciário, ele, de certa forma, reproduz isso, porque você, na verdade, você está reproduzindo a base da sociedade escravocrata no Brasil. Mas nós vamos melhorar, nós estamos num caminho bom. A discussão está sendo importante. O ano que vem, a discussão da reparação da escravidão negra, é preciso discutir isso com muita força. A gente vai chegar lá. Deixa eu só dar uma informação, deixa eu só dar uma complementada. Na verdade, é uma informação. O Supremo Tribunal Federal está discutindo agora, nesse momento, justamente a equiparação da injúria racial com o crime de racismo. O julgamento foi suspenso, está empatado por enquanto. Isso aí vai fazer com que o Judiciário tenha mais uma ferramenta para poder ampliar, se realmente houver essa equiparação, ampliar as condenações pela injúria racial, que acaba sendo mais frequente do que o próprio racismo. Luiz Henrique, boa tarde. Pode fazer sua pergunta, por favor? Não é uma pergunta, né? É mais uma afirmação, não sei se é uma pergunta. O que eu vejo, parafraseando Silvio Luiz de Almeida, então Silvio Almeida, é o seguinte, a gente não vê, é verdade, você não vê uma greve para você ver negros numa faculdade, ver negros no cargo de gerência das empresas. Tem muita gente que fala isso, mas eu sou contra o racismo, sou contra isso. Mas na hora que o cara vai votar, ele vota naqueles partidos conservadores, que defendem isso tudo. Então é isso que eu fico pensando assim, cara, nós somos loucos. Eu defendo tanto isso e na hora eu vou votar num cara que está mais de 1.500 anos no poder e a mesma coisa. Aí você está dentro da sua empresa e você não vê negros, você não vê igual os seus lá. E quando você fala, aí você fala, parece o quê?
que a maioria que está metendo a mão mesmo na massa, está o quê? Ele não está na casa grande, ele está lá embaixo na lavoura. Aí diz que você, na senzala, aí você diz que você é reclamão, que você é isso, você é aquilo, entendeu? Isso é o grande problema que acontece. Na hora de falar, para mostrar para todo mundo, nós fazemos isso é coisa do brasileiro. O brasileiro tem essa mania de mostrar que nós somos melhores, que nós somos hipócritas. Ninguém chega no outro dia e muda tudo isso, que ninguém quer mudar. Você pode mudar dentro da sua casa, dentro da sua empresa que é pequena, que tem 200 funcionários, que você conhece cada um, que você sabe, mas na hora que chegar, não, eu quero sangue novo, eu quero gente do mercado. O mercado é muito, como diz assim, né? O mercado é muito grande. Você tem mercadão de Madureira, mercadão do... tudo quanto é lugar, mas quero gente do mercado. Quando chega a gente do mercado, você vê, é aquele digno europeu, como você disse. O branco, dos olhos não sei o quê, e não sei o que lá, às vezes ele tem até a escolaridade menor, mas ele está ali. Aí, não, mas eu falo, mas ele é muito bom. Mas currículo só mostra aquela pequena coisa que o cara tem um potencial, não mostra que ele é bom. Bom é aquele que está ali. E às vezes está aquele neguinho lá que toma chibatada, que está matando, se matando pela empresa e ninguém te escuta. Por que às vezes não escuta? Porque o negro, ele vai chegar e vai falar assim, ó, é isso que está acontecendo, porque ele apanha, ele sofre, ele apanha todo dia que ele sai de casa. Eu não virei bandido porque Deus não deixou e eu tenho uma índole, eu acredito hoje que eu tenho uma índole muito boa, mas eu tive tudo na vida. Então, quando as pessoas estão falando de vida, eu fico olhando. Eles não sabem nem um terço da vida do que acontece. Não sabem nem um terço do que acontece dentro de uma favela. Não sabem nada. E as pessoas defendem aquilo que não sabe. É aquele negócio, você é simpático, não é empático. Simpático eu falo, é legal. Mas empático é quando você vive aquilo ali. Tá? Obrigado. Luiz Henrique, que foi mais um desabafo do que uma pergunta, né? Mas eu acho que, na verdade, a gente tem que ter esperança e tem que dar uma palavra de otimismo. As coisas estão mudando, sim. Eu tenho visto aí muita gente que veio da favela e que entrou na universidade através do sistema de cotas, ajudado pelo ProUni nas universidades particulares. A Universidade Zumbi dos Palmares também tem um ótimo percentual de aproveitamento, e lá era 80% de alunos pretos e pardos que não teriam oportunidades em outras universidades. Então, de um tempo para cá, eu diria que as coisas estão andando num sistema positivo, melhorando. Muitos desses estudantes que vieram lá, eu cito o Irapuã, você falou do Silvio Almeida, eu quero citar o Irapuã Santana. O Irapuã hoje é professor doutor pela UERJ. Ele diz que se não fosse a cota da UERJ, ele não teria oportunidade, seria impossível ele entrar na UERJ. Hoje ele é professor. A Aline Andrade, do Fundo Brasil, também conheci com 18 anos, hoje ela está lá no Fundo Brasil, é professora doutora pela USP, em São Paulo. E essas pessoas todas vieram de comunidades muito pobres e que têm esses valores que você mencionou. É certo que é difícil, é muito maior a questão, mas todos os indicativos dessa luta dizem que está melhorando. E o fato da gente estar aqui discutindo isso significa que nós estamos ganhando mais corações e mentes e reforços para essa luta, que é a luta mais importante do Brasil. O Brasil jamais será uma nação de primeiro mundo se ele não discutir essa desigualdade racial que vem desde os tempos da escravidão. E aí a gente entra na pauta, sai da pauta da ação afirmativa e entra na pauta da reparação da escravidão. E eu gosto sempre de fazer comparação com o exemplo da comunidade judaica. E se fosse um judeu? Aí você vai ver que a gente vai discutir, vai avançar muito mais nessa discussão. Muito obrigado. Bem, antes que a gente acabe o nosso evento, que se prolongaria por horas e horas, porque o assunto é infindável, eu gostaria de passar a palavra para os dirigentes das entidades associadas se pronunciarem, caso desejarem, por alguns breves minutos antes que nós encerremos aqui o nosso encontro. Adriane? Sim. Você me ouve? Sim.
Quem está falando aqui é Cláudia Trindade. Eu sou dirigente lá da FUSAN, que é uma das entidades de previdência complementar que apoia esse evento. Eu participo recentemente mais efetivamente, né, do Fórum de Equidade, e eu estou, assim, orgulhosa desse evento, do trabalho que o Fórum de Equidade faz, porque, sim, concordo com o que os palestrantes falaram. Aliás, foram brilhantes, Rafael, Alexandre, Adame, coordenados aí por você, com as tuas brilhantes intervenções também. É um orgulho ver uma mulher aí também falando, porque eu também sou feminista, defensora da equidade de gêneros, não só da questão racial, né? E então eu estou muito honrada e orgulhosa de estar aqui participando, né? Como dirigente de fundo de pensão, eu acredito sim de que a gente tem muito para fazer para ajudar nessa questão racial e também na questão de gênero, quando a gente pode promover não a igualdade, mas sim a equidade de oportunidades para mulheres, para outras pessoas de outras raças, né? Na medida das desigualdades que essas pessoas sofrem, né? Então, não é só dizer e colocar lá uma vaga, porque isso é a primeira coisa que um dirigente pensa, mas eu abro vaga para mulheres e também para negros ou outras raças. Mas não é só abrir a vaga, né? Você tem que dar condições, oportunidades para todos, né? A gente sabe que não é só na hora da entrada, mas sim na ascensão da carreira, dentro que nas empresas as mulheres, apesar de serem maioria nesse país, os negros serem maioria, as mulheres são uma ínfima parcela entre os dirigentes, né? Entre, digamos, os staffs, os cargos gerenciais da empresa. Isso é muito importante e a gente tem que trabalhar muito por isso, tá? Outra coisa que eu acho que os fundos de pensão e outras empresas também podem fazer é que a gente fala tanto em sustentabilidade, que o nosso objetivo é a sustentabilidade, mas qual é essa sustentabilidade se ela não fala na equidade de gênero, se ela não fala de medidas contra o racismo? Então, sim, acredito e concordo com o que os palestrantes falaram, brilhantemente, de que nós temos que buscar investimentos, assim como há 10, 15 anos atrás eu já estava aqui, e a gente falava da questão ambiental, que a gente não ia contratar empresas que não cuidassem das questões ambientais, a questão do trabalho infantil, tudo isso está incluído. Por que nós não vamos incluir também essa questão da discriminação racial e da questão da equidade da equidade de gênero, tá? E só para não me alongar muito, nós também temos um papel na sociedade, né? Não só como dentro do nosso ambiente de trabalho, nesse meio aqui da BRAP, que, aliás, está de parabéns por apoiar esse evento aqui, também dentro da sociedade, da educação, também dos nossos filhos, dos nossos netos, de todo mundo, né? Porque ninguém nasceu odiando alguém ou discriminando alguém por causa do gênero, por causa da raça, por causa da origem, por causa de nada, por causa da cor. E sim, é uma questão cultural, né? As pessoas aprendem a discriminar. Infelizmente, é assim. Vivemos num país, sim, racista e temos que mudar a nossa sociedade. Se não for possível na nossa geração, faremos todo o possível para que nas próximas gerações a gente tenha um país mais igualitário, sem todas essas diferenças. Parabéns aí ao Fórum de Equidade, né, por promover. A gente vai ter um segundo evento, né, Raquel? Acho que no dia 10, para continuar discutindo esse assunto. Se não fosse o brilhantismo dos palestrantes e o tema de tanta relevância, nós não estaríamos aqui numa sexta-feira, às 18h13 da tarde, com mais de 80 pessoas ainda aqui discutindo esse tema. Então, parabéns a todos e vamos continuar, sim, trabalhando para fazer um mundo melhor. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia, pela sua fala. Mais algum dirigente que gostaria de se manifestar? Era mais uma reflexão. Primeiro, parabenizar assim, o evento, a importância do evento.
e os palestrantes. Acho que esse tema é bastante importante para todos, para as fundações principalmente. E uma reflexão que eu faço é sempre a questão de causa e efeito. Eu venho da patrocinadora, na Chesf, a gente tem um percentual baixo de mulheres, por exemplo, a gente fez um estudo lá, e a gente tem um percentual de 18% de mulheres e 82% de homens. Mas quando a gente olha o primeiro nível hierárquico, a gente já tem 34% de mulheres. Então, assim, a gente mostra que elas estão ascendendo mais do que os próprios homens. Agora, ainda falta para chegar tipo no 50%, 50%. Mas uma coisa que eu pedi para analisarem é que eu sou geneticista de formação e na minha turma, 35 anos atrás, tinha 5 mulheres. 35 anos depois, na turma do meu filho, tem 5 mulheres, somente em engenharia elétrica. Então, assim, por que as mulheres não fazem engenharia elétrica, né? Aí, para mim, é a causa de uma casa de engenharia elétrica ter poucas mulheres. Né? Então, assim, é a reflexão por que as mulheres não fazem tanta engenharia e dentro da engenharia escolhem, sei lá, muito mais engenharia civil e não querem fazer engenharia mecânica ou não optam por engenharia mecânica ou engenharia elétrica. Essa é uma reflexão que eu coloco lá para a gente não atuar somente, muitas vezes, no efeito. É preciso identificar as causas e buscar, muitas vezes, atuar nas causas, senão vamos passar mais, sei lá, 20 ou 30 anos com a mesma realidade. Então, é nesse sentido que eu colocaria para a gente fazer esses dois olhares, né? Cristóvão Buarque, eu acho que ele falava muito sobre isso. A gente atuar no efeito, mas atuar também, principalmente nas causas fundamentais, porque senão isso não muda. É verdade. Eu tenho uma filha de 12 anos e está fazendo 12 anos esse ano. E há alguns anos atrás, aqui em casa, ela era neta única, nós estabelecemos que o Natal não teria cor-de-rosa. Não teria bonecas e não teria nenhum tipo de presente doméstico. Foi uma jornada dificílima presentear essa menina. E eu acho que isso é resposta para a sua colocação. Por que 5 mulheres, 35 anos depois, numa turma de engenharia? Porque nós não ensinamos as nossas meninas que elas podem ser o que elas quiserem. Nós não ensinamos as nossas meninas que elas podem ser cientistas, que elas podem ser engenheiras químicas, como aqui na minha casa nós temos 2. É aquela história de que o presente tem que ser um carro para o menino, tem que ser uma boneca para a menina, né? Exatamente. O Lego tem que ser do menino, né? Então, o menino recebe um molde de Lego, mas a menina recebe uma boneca ou algo assim. Um ferro que passa roupa, uma pia, é isso. A gente dá risada, mas quando vocês forem fazer as compras de Natal, prestem atenção, nem que seja na internet. Qual é a oferta para as meninas? Então, tem que se colocar e aí encher as salas de engenharia de moças. Né? Pois é. Nosso próximo dirigente. Né? Sou Paulo Soares, né? Sou diretor de Administração e Finanças da Fundação Real Grandeza. Né? Eu estou aqui representando meu colega Horácio Oliveira, que é o diretor de Ouvidoria, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Ele vai fazer um procedimento cirúrgico amanhã, pediu para que eu participasse no lugar dele, eu falei com todo prazer, né? Eu estou aqui do lado da Raquel Castelpoggi, né? A quem foi ela que me apresentou o Horácio, né? Há uns 4 anos atrás, no congresso da ABRAP, o 37º congresso da ABRAP, Luiz Ricardo estava lá, primeira vez que eu tive contato com o Luiz Ricardo também, fui assistir uma palestra da Raquel. Aí, quando ela terminou a palestra, ela sentou do meu lado, eu me apresentei, eu estava entrando para o conselho da Fundação Real Grandeza naquela época, e aí do lado dela, ela me apresentou o Horácio, e de lá para cá fizemos uma parceria. Então, quando ele me disse que estaria impossibilidade de vir, eu na mesma hora, me fiz voluntário para vir aqui. Né? Eu gostei da fala do Helter, que me deu um conforto. Eu também sou engenheiro eletricista, eu vi muito advogado aqui, fiquei preocupado. Já vi que tem mais um engenheiro aqui, já me dá mais um conforto. Né? Mas, enfim, esse é um evento, né, cujo principal objetivo é abrir um canal de diálogo, né, sobre essas questões, né, tanto de equidade quanto
de valorização, né, da diversidade, né? Eu acho que nós atingimos esse objetivo, né? Ele faz parte de uma campanha, né, só fazendo aqui uma propaganda, né, sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que vai ser o assunto da semana que vem, né, e da consciência negra. Tá? Queria cumprimentar os panelistas, né, o Rafael Vicente, o Alexandre Barenco, o Humberto Adame, você, né, a Adriane Gonçalves, que está também atuando aqui como, né, uma mediadora, né? Foi ótimo, realmente, né? Para dar um relaxamento aqui, né? As demais entidades, né? Nós estamos, né, envolvidos aqui, são 9 entidades de fundo de pensão. Eu tenho certeza que todas elas têm um engajamento muito forte nessa causa, nesse assunto, porque são elas que, de certa forma, né, organizaram e promovem o fórum, né? Então, certamente, todas elas têm suas iniciativas, né? Cumprimentar o doutor Luiz de Carlos, da ABRAP, né, da nossa associação, que tem também iniciativas, né? O próprio guia que foi desenvolvido, foi uma iniciativa do Fórum, o Guia de Melhores Práticas, né, de Equidade de Gênero e Raça, foi desenvolvido pelo grupo do Fórum, mas justamente para dar uma conscientização para as demais entidades fechadas de fundo de previdência complementar, né, que fazem parte da ABRAP, né? A Rio Grandeza a gente tem um compromisso muito forte com equidade e diversidade, com os direitos humanos, né? E eu queria destacar aqui algumas iniciativas, né, que existem, não só para os panelistas, mas também para os nossos participantes, que são um pouco mais de 80 agora, né? Nós temos um programa de pró-equidade na Rio Grandeza. Na verdade, eu estava fazendo as contas aqui com a Raquel, quando foi falado da questão do percentual, né, de pretos e pardos. Aí eu cutuquei a Raquel aqui no Zap, falei, Raquel, me dá esse percentual aqui. Ela disse, Paulo, olha, já foi 12%, já foi 19%, hoje são 30% de pretos e pardos na Rio Grandeza. Tá? Isso me deu um certo conforto, né, porque o Rafael colocou essa parte dos indicadores, né, logo no início, e se você não tem um censo, se você não sabe a quantidade que você tem, a partir dali as próximas respostas, né, elas já perdem um pouco o efeito, né, Rafael? Então, eu fico feliz de que a Rio Grandeza tem esse percentual, né, no seu quadro, né? Nós também temos aí critério de desempate, utilizamos isso nos recrutamentos, critério de desempate de princípios de equidade de raça e gênero. No caso, se houver empate entre branco e preto, entra o preto. Se tiver empate entre homem e mulher, entra a mulher. Esse é um critério de desempate que nós aplicamos. Tá? Com relação às mulheres, né, assim, que na verdade é um pouco mais o tema da semana que vem, mas hoje a Fundação ela tem, no Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo, nós temos 30% de mulheres no Conselho e temos 50% de mulheres em cargos gerenciais, tá, e de coordenação. Né? A Raquel está aqui conosco, ela é coordenadora dessa parte de responsabilidade social e sustentabilidade, e 40% da diretoria executiva, tá, são também mulheres. Tá? Já falei um pouco aqui sobre o guia. Nós temos um guia para fornecedores e empresas que nós investimos. Como é que funciona esse guia, na verdade? Esse guia ele fala um pouco sobre a fundação. Tá? Fala as práticas de gestão sustentável que a Rio Grandeza adota. Tá? Mostra o código de ética que nós temos, o programa de pró-equidade de gênero e raça e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqueles ODS, né, da ONU, né, quais que a gente se engaja. Ou seja, a gente mostra para os nossos fornecedores e para as empresas que a gente vai investir quais são os valores da Rio Grandeza. É com isso que ela se preocupa. Tá? E, a partir daí, a gente quer que eles também tenham esses mesmos valores para prestar um serviço para a nossa empresa. Tá? Então, basicamente era isso, né, um retrato, né, do que da Rio Grandeza nesse tema específico aqui. Eu agradeço a todos, né, e passo a palavra para o próximo dirigente.
Obrigada, Paulo. Paulo, só antes do Pedro falar, só Paulo e Helter. Também sou engenheira, tá? Só que civil. Era bem minoria na sala no meu tempo. Boa noite já, né, aos participantes, agradecendo e parabenizando os palestrantes. Realmente muito importante esse debate, muito oportuno pelo momento que a gente vive, né, os acontecimentos recentes, a onda de negacionismo que, lamentavelmente, não contribui, muito pelo contrário, prejudica, né, a solução, o enfrentamento do problema e a busca de soluções que reparem não apenas a discriminação racial, mas uma série de outras discriminações contra minorias, né? Já foi falado aqui pelo meu colega da FACHESF, em relação a Adriane, dando o exemplo dela, com relação à situação do porquê das mulheres, não da causa, né, das mulheres não serem quantitativo de destaque, por exemplo, em turmas de engenharia. Coincidentemente, semana passada, coisa de 5, 6 dias atrás, eu li um artigo que falava justamente, até de uma americana, e ela comentava sobre essa situação e deu como exemplo o fato de muito poucas mulheres nas turmas de engenharia. Então, é um assunto muito atual. E quero também destacar a fala da Cláudia. Acho que nós temos um papel importantíssimo, porque, como dirigentes, todas as nossas entidades, o Paulo acabou de dar exemplos aí da Real Grandeza, a gente também, na Eletros, somos muito firmes na luta pela equidade, né? E várias ações, mas a gente tem, cada dia, aumentado a nossa responsabilidade para que nós, dirigentes, façamos efetivamente acontecer os programas e as ações que colocamos nos nossos planejamentos, nos nossos programas, nas nossas políticas. A gente não pode distrair, nós não podemos nos distrair, não podemos deixar de lado todos esses compromissos, e porque o dia a dia é muito difícil. A gente se vê, às vezes, dentro da nossa organização, tendo que enfrentar situações e tendo que ser rigorosos no combate a qualquer tipo de discriminação. Não basta, como vocês já falaram, dar tratamento para um peso para uma determinada discriminação, e no caso da discriminação racial, o peso é diferente. A gente tem que ter como regra ser justos e zelar para que não aconteça nenhum tipo de discriminação. Se não me engano, foi o Rafael citou, e eu marquei aqui, realmente, o papel das organizações para o futuro, para que as novas gerações sejam diferentes, que elas não cometam erros de discriminação, é muito grande. E nós estamos nesse contexto, nós somos o futuro. A gente tem um grupo de participantes assistidos muito expressivo, a gente tem um grupo de participantes ainda ativos muito expressivos, mas a gente também tem um grupo de pessoas que ainda vão ingressar nas nossas entidades, são os novos participantes, e a gente tem que construir uma cultura para que esses novos participantes nos vejam assim, como entidades promotoras da equidade social e da equidade racial. Feito essas considerações, agradecer mais uma vez por participar desse fórum importantíssimo e renovar o compromisso da Fundação Eletros de apoiar todas as ações, hoje e sempre, nessa direção. Obrigado. Algum outro dirigente gostaria de se manifestar? Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e só complementar um exemplo que eu ia dar aqui e me passou, se possível. Outra questão que eu trago para reflexão também dessa questão de causa e efeito é no esporte. Tá? Eu, na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, eu fui nadador e jogador de polo aquático. E eu não encontrei, e assisto as competições, eu não vejo raramente um negro como nadador ou como jogador de polo aquático. Né? E a gente pode estar perdendo aí vários Michael Phelps, porque não faz uma busca desses talentos.
porque num bairro simples, a primeira coisa que se faz ou é um campinho de futebol ou uma quadra. Mas por que não uma piscina? Né? Que é mais caro. Então, É isso. né? Mas assim, os próprios clubes poderiam fazer oficinas, ir buscar e testar, assim, dar a oportunidade às crianças de ver se não tem um talento ali. Sim. Porque hoje você não vê, eu vejo as competições, vou assistir, e você não vê atletas negros na natação, nem no polo aquático, nem no tênis, por exemplo. Aí tem que ser no futebol, porque é só no futebol. Sim. Né? Então, é só uma outra reflexão assim, de uma vivência que isso me traz a questão de novo, de que eu provoco aqui os treinadores e que tem que haver uma ação na causa. E, para mim, é fazer oficinas nos bairros e chamar essas crianças para testarem, né? Para cair na piscina e ver se não tem ali um talento. Certamente teríamos talentos nas piscinas, aos pianos, só falta estímulo. Pois é. O Elter, e só para complementar isso que você está dizendo, se nós fizermos uma leitura rápida, o maior jogador de futebol de todos os tempos é negro, o maior jogador de basquete de todos os tempos é negro, o maior golfista americano é negro, o atletismo está recheado de talentos negros. Então, assim, o maior lutador de boxe do mundo também negro. Se der maior corredor de Fórmula 1. Negro. Então, se der oportunidade, mesmo em esportes de elite, como Fórmula 1, por exemplo, e golfe, a gente vai conseguir que isso sobressaia. Mas aquela história que nós conversamos, é uma ruptura. Eu acho fundamental que esse público aqui esteja debatendo e disposto a encarar esse desafio, porque nós estamos aqui num núcleo de excelência, não só de formação, como de capacidade motora, de mover essas iniciativas. Você acabou de dar uma excelente ideia. Vamos lá, por que os fundos de pensão não incentivam esse tipo de iniciativa? A natação, no polo aquático, são esportes menos divulgados até. Mas, assim, eu acho que é uma vertente, é uma indicação do que está acontecendo. Eu acho uma excelente ideia a ser pensada. Mais algum dirigente gostaria de se manifestar agora nesses últimos minutos do nosso evento? Não, passa a palavra para o doutor Luiz Ricardo, se tiver mais algum dirigente, senão... E você, Raquel, não vai falar, Raquel? Pois é. Ah, meu Deus. Dá um oi aí, Raquel. Olha, eu estou super feliz com o nosso evento, muito mesmo, assim, o fórum, nós nos reunimos em tempo recorde para montar esses 2 webinários, e assim, eu acho que a gente escolheu as pessoas perfeitas para estarem aqui, exatamente a gente vê isso por conta do público que está aqui nos assistindo até agora, né, em plena sexta-feira, né? Então, quero agradecer muito a quem está aqui nos assistindo e quero agradecer imensamente aos nossos palestrantes, a ABRAP, que nos apoiou nesse evento, e com certeza, acho que foi o Rafael ou foi o doutor Humberto que falou que tenhamos mais, ou foi o Alexandre, que tenhamos mais, sim, nós vamos ter outros eventos como esse. Semana que vem já vamos ter sobre violência contra a mulher e prevenção da AIDS, mas a gente vai continuar assim. Vou passar a palavra para o doutor Luiz Ricardo. Fórum maravilhosas e maravilhosos, nós conseguimos. Tá? Parabéns para nós, doutor Luiz Ricardo. Bom, de minha parte aqui, fechando esse evento de uma maneira ímpar, né? A gente passa a tarde aqui com reflexões, um tema fundamental, aspectos sociais circunscritos no nosso segmento, que a gente dá proteção social para as pessoas, né? Então, um tema dessa envergadura que se coloca aí num debate, né, de altíssimo nível, eu queria aqui também parabenizar todos os palestrantes, referências aqui do tema, e eu acho que agora é praticar, né? A gente fala muito no ambiente dos fundos de pensão, de investimentos sustentáveis, da procura aí por... e a gente precisa praticar. Eu acho que dentro dessa linha há uma mudança na sociedade brasileira, há aí, por força de uma democracia ímpar que o Brasil vive, eu acho que esses são temas fundamentais trazidos à tona, mas num ambiente de alegria, né? A gente discute muito esses temas num ambiente de tristeza, num ambiente de reflexão,
acho que quando a gente começa a falar de vencedores negros, né, de referências negras em todos os canais da sociedade, em todos os meios de comunicação, eu acho que a gente está falando de coisa boa, né, de coisa feliz, de coisa alegre, né? Então, quando a gente vê o que aconteceu naquele supermercado, né, aquela desgraça, aquela tristeza, aquele crime, enfim, a gente tem que trazer à tona nos momentos bons. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu queria parabenizar mais uma vez, e a gente vai estar com vocês aí semana que vem, que é um outro tema fundamental aí. Parabéns pela iniciativa, Raquel, obrigado aí pelo convite. É uma honra, a Abrap tem aqui, dentro de diversos comitês, de diversos estudos que a gente faz, né, abraçar uma causa dessa. Para mim é um motivo de muita honra e até de emoção a gente poder debater aqui um tema com tanta franqueza, né, com tanta naturalidade também. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. A Abrap está à disposição. Esses temas fazem parte aí do nosso DNA, né? Então, fica aí mais uma vez, meu muito obrigado. Palmas. Boa noite. Boa noite.